Vamos então para mais uma revisão de ClinCheck. A gente está diante de um caso de padrão 3, né? O paciente de padrão 3 foi tratado ortodonticamente com brackets, na tentativa de compensar, e finalizou, removeu o aparelho e nos procurou para finalização, ou melhor, intercuspidação da região anterior. Algumas coisas que a gente já observa, que a gente vai observar no ClinCheck, veja que a gente está no primeiro plano de tratamento, né? Foi prescrito a primeira vez o que deveria ser feito e retornou para a gente fazer as alterações, as observações que a gente achar pertinente. Primeira coisa que a gente observa nesse ClinCheck nós temos aqui um recorte para botão no dente 46 e um recorte para elástico no dente 13, né? Ou seja, recortes para mecânica de classe 2. Se eu tenho um padrão 3, estou compensando, inclinando os incisivos inferiores para lingual, para criar um maior overjet na região anterior, então daí eu não posso, não sei nem por que apareceu o uso, não vou utilizar a mecânica de classe 2 nesse caso, porque a tendência que eu tenho nessa mecânica é projetar os incisivos na região inferior, e isso me atrapalha em relação à correção do padrão 3 compensatório, que é o que nós estamos fazendo aqui. Veja que do lado esquerdo nós temos a mesma situação, elásticos para mecânica de classe 2, sendo que nesse momento não é meu interesse fazer a mecânica de classe 2. Tá? Eu vou passar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Veja de novo, nós temos aqui uma distalização no quadrante 3, foi solicitada por mim de 1 milímetro, que também antagoniza com um elástico de classe 2. Tá? Não é, esse elástico está fora do lugar, tá? Essa mecânica de classe 2. Eu tenho aqui, então, a distalização do quadrante 3, a gente percebe que desse lado eu tenho uma relação de classe 3 um pouquinho mais acentuada do que a do lado direito, e tem um desvio de linha média do paciente inferior para o lado direito, que eu quero corrigir trazendo um pouquinho para o lado esquerdo. Então, sim, eu quero uma distalização do quadrante 3, para retrair os dentes anteriores e criar um overjet, assim como corrigir a linha média, trazendo para a direita do paciente. Veja bem. Tá? Um pouquinho a gente acerta. Outra situação que a gente observa aqui, no quadrante superior agora, é que a gente tem uma extrusão dos dentes posteriores na tentativa de melhorar a intercuspidação. Se a gente observar aqui no estágio número 1, vocês vão ver, vamos aumentar aqui o zoom, vamos colocar aqui os incisivos na linha mediana aqui e nessa linha mais forte aqui da grade. Vocês vão observar que eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho o lado esquerdo um pouquinho mais baixo do que o lado direito. E o que eu quero que vocês observem é como o paciente inicia com um entorque excessivo vestibular dos dentes posteriores, o que expõe um pouquinho mais as cúspides palatinas. Tá? Isso é uma intrusão relativa. Então, nesse caso, como eu tenho uma curvatura, eu tenho um sorriso do paciente um pouquinho, a região posterior um pouquinho atrésico, então sim, eu quero expandir, mas com torque vestibular de raiz. Com isso, eu faço um pouco da extrusão das cúspides vestibulares dos dentes posteriores, o que dá uma extrusão relativa para essa região. Mas o que eu quero dizer em relação à curvatura do sorriso desse paciente, eu não quero grandes alterações no arco superior. Então, se eu tenho que fazer a intercuspidação na região posterior, eu vou trabalhar isso nos dentes inferiores e não nos dentes superiores, para que eu não tenha uma inversão da curvatura do sorriso aqui em cima. Tá? Veja lá, ó, tem bastante extrusão. Ó. Ele faz a extrusão nos dentes anteriores também, a meu pedido, tá? Mas a gente tem uma relação de plano oclusal um pouco pior do que a gente tinha no início, com os dentes posteriores mais baixos do que os dentes anteriores, e isso eu não quero. Okay? Então vamos começar as alterações aqui. Clico aqui em modificar o plano de tratamento número 1. Então, abre para mim o controle 3D. Eu vou tirar aqui as fotos do paciente, para a gente ficar apenas com a tela de alterações. Eu gosto de tirar os IPRs nessa região, na visão que eu tenho das modificações, eu tiro o IPR. E a primeira coisa que eu vou fazer é marcar os dentes posteriores, incluindo o canino, e vou zerar a extrusão. Veja que quando eu marco todos os dentes da região posterior, eu não consigo fazer o movimento de zerar a extrusão. Então, eu tenho que ir fazendo individualmente. Vamos começar pelo segundo premolar. Veja que aqui agora apareceu 1,3 milímetros de extrusão. A gente vai zerar. E assim vou zerando todos os dentes. E vou começar a trabalhar essa extrusão
inicialmente com uma extrusão relativa. Veja que eu tenho bastante extrusão nos dentes posteriores, né? Vou zerando toda a extrusão. Opa! E a partir desse momento, eu tenho... Vou tirar a extrusão do canino aqui também. Eu tenho algo mais parecido com o que eu tinha no início, ok? Quando a gente traz isso para uma linha mediana aqui na região anterior, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar toda a extrusão dos dentes anteriores e vou começar a trabalhar essa extrusão de forma mais individualizada. Por fim, o incisivo lateral. Agora eu tenho, no sentido vertical, uma relação como estava no início, tá? E o que a gente quer na região posterior? A gente quer dar torque vestibular de raiz para que eu tenha um abaixamento das cúspides vestibulares e, consequentemente, uma extrusão relativa dos dentes posteriores, tá? Então aqui, ó, agora sim eu posso marcar os 3 premolares, vou vir aqui em movimento de raiz, tá? Ó, torque de raiz, e vou dar um torque lingual, vestibular de raiz. Veja como é que eu tenho um abaixamento ou uma extrusão relativa dos dentes na região posterior, apenas alterando, apenas alterando o torque. Posso voltar o molar aqui um pouquinho apenas, ó. Veja a cúspide palatina. Tá? Podemos fazer. Vamos marcar o quadrante 2 e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o movimento de torque vestibular de raiz e, consequentemente, um abaixamento das cúspides. Vamos ver como é que a gente já tem um pouco, ó, inicialmente, como é que eu tinha os dentes mais altos. Ó, veja o molar que eu tenho. Eu tenho um pouquinho de extrusão aqui. Eu vou deixar, originalmente, eu tenho, além do torque, veja aqui nessa visão, além do torque, veja como é que eu dou bastante torque lingual de coroa vestibular de raiz na região posterior, e aí eu tenho sim um abaixamento das cúspides, vamos ver o lado esquerdo, das cúspides vestibulares, veja aqui, ó, zero de extrusão, apenas com torque, veja como é que eu já, veja aqui, ó, molar não tem extrusão, premolar não tem extrusão, premolar não tem extrusão, veja como é que eu já aproximo bastante da entorcuidação que eu gostaria de ter nos dois lados, tá? Deixo a extrusão para trabalhar, por último, os dentes anteriores, porque é o que eu quero após a criação do overjet. Então, veja que aqui no início, ó, eu tenho pouca intrusão dos dentes anteriores, tá? E tenho também pouca distalização do quadrante 1, do quadrante 3, desculpa. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso aumentar a distalização como forma de sobrecorreção, ou eu posso incluir desgastes interproximais nessa região para que eu tenha a melhor relação de classe, especialmente de canino, uma vez que a gente vai aceitar um pouco a relação de classe 3. Veja aqui que na hora que eu fiz os torques na região posterior, eu criei a necessidade de IPR, de desgaste interproximal nessa região. Tá? Eu não quero fazer desgaste. Se eu remover esses desgastes, se eu travar a posição desse dente, ó, travar a posição do molar e zerar esse desgaste, eu tenho um efeito de mesialização do premolar, que ao final da execução aqui, veja, a gente vai tendo uma mesialização dos dentes anteriores ao desgaste, vou travando todos e vou zerando até que eu tenha uma vestibularização dos dentes anteriores, que é o que eu espero para a melhora do overjet. Então, eu travo todos os dentes que eu não quero o desgaste e vou zerando. Veja como é que eu tenho aqui. Agora eu volto destravando, desbloqueando. Desbloqueio todos os dentes nessa região. Veja como é que eu já tenho. Vou tirar aqui o IPR para a gente visualizar melhor. Veja como é que eu já tenho uma relação mais favorável de overjet na região anterior. Tá? Desse lado esquerdo, eu vou sobrecorrigir um pouco a distalização, vou aumentar um pouquinho a distalização desses dentes. Então, vem aqui para translação mesiodistal, veja que tem 1 milímetro de distalização, foi o que eu pedi. Eu vou colocar 1,5 milímetro. 1,7, ó, veja como é que estava no início, como eu tenho agora. Eu fiz o segundo molar, automaticamente eu criei o espaço na mesial do segundo molar. Então agora eu travo a posição do segundo molar, e se eu zerar o espaço criado, eu já tenho uma retração de todos os dentes na região anterior ao dente 37.
e agora eu desbloqueio. Então veja como é que eu melhorei um pouquinho a relação de classe 3, corrigi uma leve sobrecorreção à linha média na região anterior, vou tirar aqui o IPR, e tem uma relação de overjet favorável, uma vez que eu tinha contatos, especialmente aqui no dente 12, né, a gente tinha contatos, veja como é que agora eu já tenho um overjet um pouquinho mais aumentado nessa região, tá? Se a gente observar do lado direito, ó, eu tenho um molar já com torque igual de coroa e uma boa intercuspidação. Vamos remover os recortes antes que a gente esqueça. Eu não quero mecânica desse lado. Vou trazer esse attachment retangular para o meio da coroa e vou optar por um attachment de 4 mm. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou trabalhar um pouquinho mais a extrusão dos dentes inferiores, tá? Para a gente melhorar essa intercuspidação. Então, eu vou zerar, vou voltar aqui em dente, eu vou zerar o movimento de extrusão aqui, ó, para a gente igualar todo mundo e tomar como parâmetro o arco inferior para a intercuspidação. Tá? Os segundos molares, a gente vai trabalhar pouco. Então, o que eu quero agora? Ó, eu já tenho aqui uma relação de classe 2 como sobrecorreção da relação de classe 3 que eu tinha no início desse clean check, então eu sobrecorrijo e agora eu vou fazer a intercuspidação. Esse dente também estava me dizendo que ele tinha um movimento de intrusão. Veja aqui que ele tinha meio milímetro de intrusão. Eu não quero. Eu vou zerar essa intrusão. Meu objetivo não é intruir. Meu objetivo é extruir os dentes inferiores. Então agora, vamos tirar o recorte do lado de cá, que eu esqueci. Tiro a mecânica. Opa, desculpa. Tiro a mecânica de classe 2, que eu não quero. Trago esse attachment para o centro do molar. Troco para um attachment de 4 milímetros. E vou fazer a rotação do bisel, uma vez que o bisel deve ficar sempre, ou quase sempre, para o lado contrário ao movimento. Se eu estou distalizando, o bisel fica para a parte mais larga do attachment, fica para a região anterior. Okay? Já fiz a sobrecorreção da distalização no quadrante 3, já tive uma melhora no... Opa, desculpa, vamos voltar aqui para dente. Já tive uma melhora no overjet. Agora me falta melhorar a intercuspidação. Um detalhe, antes de fazer a melhora dessa intercuspidação, veja a curva de SPI na região, no arco inferior, como eu posso ainda trabalhar um pouquinho mais de intrusão dos dentes anteriores. Tá? Veja que ele criou aqui, ó, na correção da linha média, ele criou um degrau aqui nos incisivos, e isso eu não quero. Tá? Então, ó, veja que ele alterou bastante a angulação desse dente. Eu vou zerar a angulação, veja que ó, eu tenho um movimento de angulação mesial da raiz. Tá? De 5,8. E eu não quero isso, ok? Então, eu vou zerar. Opa, não é rotação, é angulação. 2 graus para distal. Aqui, ó. Eu não quero. Vou zerar essa angulação. E ainda vou acrescentar um pouquinho mais de angulação mesial. Ó. Isso. Um detalhe aqui é que quando, aqui também ó, eu tenho uma alteração da angulação desse dente. Então, também vou fazer a correção. Está com 4 graus de angulação distal, eu não quero, eu vou zerar, eu vou no mínimo zerar essa angulação, ó, melhora a relação de inclinação. Esse dente aqui também tem uma angulação de coroa, e eu também não quero. Eu vou respeitar a angulação inicial do paciente. Então, zero aqui também a angulação, ó. E agora eu vou trabalhar o nivelamento. Um detalhe é que a gente quer intruir um pouco mais os incisivos. Então, olha, eu vou como uma das minhas prioridades é tirar o contato na região anterior, eu vou substituir esse attachment, que é um attachment de mordida profunda, ou seja, um attachment de extrusão, e vou colocar um attachment retangular com bisel para cervical, ou melhor, sem o bisel, no premolar. Qual é o objetivo desse attachment? Além de eu criar um ponto de apoio para a extrusão desse dente, que é um attachment retangular da retentividade suficiente para que a gente faça a extrusão, eu vou fazer a ancoragem do plástico do premolar para frente para que ele faça o movimento de intrusão desses dentes aqui. Tá? Veja aqui também que eu tenho uma alteração de angulação do canino, né? Eu não quero essa angulação,
Ó, veja aqui que eu tenho 7 graus para distal, tá? Ó, de angulação dessa coroa. Vamos ver aqui como é que tá? Se eu quero isso, como uma sobrecorreção, né, do overjet e do padrão 3, eu vou aceitar, essa angulação não vai acontecer, toda ela não vai acontecer, então eu vou aceitar um pouco a sobrecorreção desse lado aqui, da relação de classe 2, e automaticamente sobrecorrigir também um pouquinho a relação de classe 3 aqui desse lado. Tá? Voltando aqui para a curva de SPI, um detalhe que a gente deve observar, quando a gente tem, vou colocar uma tática retangular aqui no premolar do outro lado, que eu me esqueci, vou colocar uma tática retangular aqui, foi para o segundo premolar, eu quero passar para o primeiro premolar, vou tirar ele aqui, desculpa, e vamos colocar no primeiro premolar, ok? Aqui eu tenho uma coroa bem curtinha também para fazer o movimento desse dente, então mais uma razão para eu colocar mais retenção do plástico nessa região. Aqui eu já tenho um dente um pouco melhor, mas eu aumentei o attachment para 4 milímetros, tá? Para dar mais retentividade. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte, na região anterior, o plástico tem retenção nos premolares, uma vez que eu coloquei os attachments retangulares para essa retenção. Quanto mais distante eu estou da região de retenção do plástico, menos efeito de intrusão eu tenho. Então, eu tenho sempre que trabalhar os dois incisivos centrais com um pouco mais de intrusão do que eu faço nos incisivos laterais. Vou nivelar todo mundo inicialmente, ó. Estou com todo mundo nivelado. E aqui eu tenho, desculpa, esse aqui ainda tem um pouquinho. Ó, eu tenho todos nivelados, vamos ver aqui na linha. Ó, tem todo mundo nivelado. Agora sim, eu faço um pouquinho mais de intrusão dos incisivos centrais, porque eu tenho menos efeito intrusivo nos dois dentes da linha média, porque eu tenho maior distância na região de retenção, que é a região de premolares, ok? Vamos ver como é que a gente tem um overjet aqui agora, que a gente já fez a intrusão de todo mundo. Opa. Veja como é que agora sim é uma sobrecorreção do overjet, uma sobrecorreção da linha média, retenção no plástico, agora só falta trabalhar a intercuspidação. E eu vou fazer isso, extruindo os dentes posteriores e inferiores, tá? Eu faço a extrusão, nessa hora eu gosto de colocar o contato oclusal e vou avaliar especialmente pelos contatos oclusais. Veja que eu não tenho contato nenhum na região posterior, e à medida que eu vou extruindo os dentes posteriores, a gente vai ver os contatos oclusais aparecendo. Ó, já tem contatos pesados aqui nesse molar, começando a aparecer os contatos em molar do lado oposto e primeiro premolar. Eu vou extruir aqui, até que o contato fique pesado nos molares, contatos pesados nos molares. Vou avaliar agora, numa vista oclusal, o que eu tenho em relação à curva de SPI. Veja que aqui, ó, eu tenho uma sobrecorreção da curva de SPI, mas ainda com contatos verdes em premolares do lado direito do paciente, e já tenho até vamos nivelar aqui o 34 e o 44, veja que eu tenho os dois no mesmo nível, tá? Os dois no mesmo nível, tem uma curva de SPI sobrecorrigida nessa região, mas não tenho contatos vermelhos ainda na região de premolar. Então eu posso sim, agora sim, avaliar um pouco de extrusão para os dentes superiores. Tá? Então vou pegar desde o segundo premolar até o segundo pré do lado oposto e vou fazer extrusão de todo mundo. Ó. Tá? Por quê? Porque eu quero que a curva inicial do paciente seja mantida. Depois eu vou trabalhar a região anterior para um nivelamento de curva de sorriso. Vamos ver como é que a gente tem agora os contatos oclusais. Veja que agora eu tenho contatos pesados na região posterior. Posso trabalhar um pouquinho de vescularização desse dente. Vou voltar um pouquinho de nada. Isso. Tem contatos pesados. O único contato que não me interessa aqui é nesse canino do lado esquerdo. E a gente vai ver aqui, ó, que esse contato está na região de primeiro pré-molar. Tá? Veja aqui que a gente tem um contato aqui do primeiro pré-inferior no canino superior. Tá? Isso é desfavorável. Então eu vou intruir um pouquinho, eu coloco aqui o contato oclusal, eu vou intruir um pouquinho esse pré-molar aqui, eu tenho 1.2 de extrusão. Isso.
e vou trabalhar a rotação distal alt do dente 23. Veja que ele tem uma rotação da distal que pode ser trabalhada, então eu vou trabalhar um pouquinho, vamos ver só o arco superior. Aqui, ó. Tem uma anatomia bem desfavorável desse dente. Inclusive, posso dar um offset nesse dente. Translação mesodistal, translação vestibulolingual, tá para lingual em 0,3. Eu jogo ele para fora um pouquinho. Vamos ver se eu tirei o contato, ó, um contato pequenininho. Agora, no movimento pivotante, eu jogo apenas a distal desse dente para fora. Vamos procurar aqui a distal, que é mesial. Ó. Então, aqui eu vou trabalhar só a face distal para vestibular. Ó. Pronto, já deixo contatos mais leves nessa região. Tá? Provavelmente a gente tem um excesso de esmalte nesses dentes, nessa anatomia desses dentes aqui, que ao final do tratamento eu posso fazer sim um ajuste oclusal e remover esses contatos, ok? Veja como é que agora eu tenho contatos pesados em dentes posteriores, que é o que eu quero. Vamos ver como é que está a intercuspidação aqui desse lado. Lembrando que a gente está sobrecorrigindo a classe 3 aqui, né? Então eu estou levando esse lado para a classe 3, tá? Uma sobrecorreção, isso não vai completamente. Vou melhorar um pouquinho mais a angulação desse incisivo aqui, que eu estou achando que está ruim. Isso. Tem uma sobrecorreção de curva de SPI. Tem uma boa intercuspidação na região posterior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tem uma sobrecorreção da distalização em classe 3. A única coisa que me resta é avaliar a curvatura do sorriso na região anterior. Uma coisa que eu já observei é a diferença de torque dos caninos do lado direito e do lado esquerdo e diferença de altura, né? Então eu posso pegar esse canino desse lado, ó, e instruir um pouquinho mais para que eu tenha um nivelamento dos dentes anteriores. Esse dente eu posso trabalhar um pouquinho de angulação mesial da coroa. Aqui também. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar a rotação distal alt. Desculpa, gente. Para vestibular. Ok. E vou trabalhar um pouquinho de extrusão desse incisivo aqui. Para que ele fique mais próximo da altura do incisivo lateral do outro lado. Veja como é que eu mudei a angulação do dente 12, melhorei o torque do dente 22 e mantenho uma curva de sorriso agradável, sem extruir os dentes posteriores. Um pouquinho de inclusão desse dente aqui. Vou trabalhar um pouquinho mais de extrusão aqui. Como eu estou trabalhando bastante extrusão, veja que eu tenho bastante extrusão. Esse dente, por exemplo, tem 1,3 de extrusão. Eu preciso de um attachment nessa região aqui, tá? Eu posso tanto solicitar a colocação de um attachment otimizado, que o software vai me indicar qual é o melhor, quanto eu posso colocar um attachment retangular. Como eu coloquei o attachment de retenção no primeiro premolar, eu vou optar por um attachment de extrusão otimizada nessa região, tá? Que é o movimento que eu estou fazendo. Tá? O movimento que eu estou fazendo aqui. Então, tem bastante retenção nos attachments retangulares. Aqui eu posso ter um attachment de extrusão, como eu estou no quadrante do lado oposto. Contatos oclusais estão ótimos, eu não tenho contato em dente anterior. Contatos oclusais perfeitos, eu não tenho contato na região anterior. Tenho correção da minha linha média, até sobrecorrigida. Tem uma sobrecorreção do overjet. Tem uma correção da classe 3 desse lado. Tá? E tenho uma curva do sorriso agradável para o paciente se mantendo próxima
ao que eu tinha inicialmente e veja como é que eu melhorei os torques nos dentes posteriores. Ok, estou satisfeito com esse clean check. Posso fazer o update e agora é aguardar o retorno e aprovar ou modificar novamente.